Será que a Bíblia apologética é uma Bíblia adulterada? Será que os protestantes adulteraram a Bíblia e fizeram o rei Nabucodonosor adorar a Daniel? É essa acusação que eu quero rebater neste vídeo de hoje de um católico muito desavisado. Mas depois da nossa vinheta. Novamente, nós temos aqui que rebater um vídeo do católico Daniel Silveira, que se auto-intitula aí Missionário Católico. Ele pegou uma Bíblia apologética, uma Bíblia protestante da edição trinitariana, João Ferreira de Almeida, essa Bíblia que eu tenho em mãos, e no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 46, olha o que está escrito. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel, e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e perfumes suaves. A partir deste versículo, sem ele consultar nenhuma outra tradução da Bíblia, sem ele verificar as traduções católicas, sem ele ir nos originais, sem ele consultar qualquer outro tipo de livro que explica um pouquinho sobre as questões de manuscritos, famílias de manuscritos, ele não fez nada disso. Simplesmente ele acusou os protestantes de terem adulterado a Bíblia e chamou isso de blasfêmia. Ou seja, que a Bíblia apologética, a Bíblia João Ferreira de Almeida, portanto evangélica, estaria ensinando que o rei Nabucodonosor estaria adorando o profeta Daniel. Será que isso é verdade? Bom, não serei eu que irei refutar Daniel desta vez, e sim o nosso irmão Fabiano, que fez um vídeo fabuloso, um massacre de refutações a essas asneiras que o Daniel proferiu nesse vídeo dele. Eu vou deixar com vocês então esse vídeo, tá? Mas só assim, antes do vídeo, eu quero adiantar o seguinte. Para os católicos, muitos desses católicos que dizem ter sido evangélicos, se converteram ao catolicismo, essas pessoas, elas querem simplesmente denegrir o protestantismo. Não importa por quais meios. Pode usar a difamação, a mentira, a falsificação, tirar autoridades fora do contexto. O que importa é acabar, denegrir com o protestantismo. E é esse o método desse rapaz chamado Daniel Silveira. Infelizmente, nós temos que orar muito por esse rapaz, porque ele está em fel de amargura. Mas, sem mais delongas, vamos para o vídeo do nosso irmão Fabiano e perceba como que ele traz provas irrefutáveis de que o Daniel não sabe do que está falando, não pesquisou, ele levou um balde de refutações através dessa documentação que o nosso irmão Fabiano trouxe nesse livro. Vamos assistir. Confira ele. A adulteração nas Bíblias protestantes. Bom, recentemente o pseudo-missionário Daniel Silveira fez uma acusação sobre adulteração nas Bíblias protestantes com base no texto de Daniel 2,46, que ele leu numa edição revista e corrigida da Almeida. Eu vou rodar aqui o vídeo onde ele faz o barraco aí e depois eu vou refutá-lo. Algo extremamente absurdo em uma tradução de Bíblia protestante. As Bíblias de traduções protestantes são adulteradas, pois eu vou mostrar agora para vocês algo blasfemo na Bíblia de tradução protestante e desafio os protestantes responderem essa, né? Estou aqui com uma Bíblia em mãos, certo? Vou mostrar aqui para vocês, ó só, Bíblia apologética com apócrifos, olha só, ó, traduzida em português por João Ferreira de Almeida, né? Olha só, edição revista e corrigida. Vamos ver aqui algo interessante. Olha só esse texto de Daniel, capítulo de número 2, tá aqui, ó, certo? Nós vamos para o versículo 46 ao versículo 49, onde diz assim, tá? Então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel. A Bíblia de tradução protestante dizendo que Nabucodonosor adorou Daniel. Olha só, adorou a Daniel. Deixa eu focar aqui, bem aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a minha caneta. Olha só, olha só, olha só. Aqui, ó. Adorou a Daniel. Ó.
e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e perfumes suaves. Agora, detalhe, Bíblia de tradução protestante dizendo que Nabucodonosor adorou Daniel, adorou a Daniel, e Daniel não repreendeu esta adoração a ele. Mas, meus irmãos, esta Bíblia de tradução protestante, ela está adulterada, está blasfemando. Vamos agora para uma Bíblia de tradução católica, O Peregrino, Bíblia O Peregrino. Então Nabucodonosor se prostrou por terra, prestando homenagem a Daniel. Veja a diferença. Enquanto que na tradução de Bíblia deles, em vez de homenagem, está adorou a Daniel. Veja que adulteração, né? Veja que distorção do texto. Tá aí, meus irmãos. E agora, protestantes? Vocês vão continuar chamando os católicos de idólatra? Sendo que são vocês que estão com uma Bíblia que diz que um homem de Deus aceita ser adorado? Olha só a diferença de uma Bíblia católica para uma protestante. Mostra isso para o seu amigo protestante. Eu acredito que por essa os protestantes não esperavam, hein? Mostrei na Bíblia deles, gente, algo absurdo. E não esquece de compartilhar esse vídeo e mandar principalmente para os seus amigos protestantes. Vamos aguardar para ver qual é a resposta que esse povo vai dar. Pois bem, né? Para restabelecer a verdade, vamos dar uma resposta para esse ignorante aí. Em primeiro lugar, né, ele comete um erro crasso. Né? Ele acusa a tradução protestante, no caso a Almeida, Revista e Corrigida, de adulteração, com base numa comparação com outra tradução. Se você quer constatar se há uma adulteração num texto ou não, ou se o texto foi bem traduzido ou não, né, você nunca o faz comparando com outra tradução. Você compara com os textos nos idiomas originais, né? E é isso que eu vou demonstrar aqui agora. Como o livro de Daniel ele foi escrito no idioma hebraico e algumas partes em aramaico, é nesse idioma que nós temos que analisar o texto, certo? Segundo Daniel Silveira, ele fez porque ele fez ali o maior barraco por causa da palavra adorou, né? E essa palavra não está na Bíblia dele, né? E ele acha que isso é uma adulteração, né? Esse é o padrão de comparação dele, né? Mas quando vamos ao idioma original, quando vamos ao hebraico e ao aramaico, a palavra ali usada foi sejid, né? E a palavra sejid ela tem 3 possibilidades de tradução: prostrar-se, prestar homenagem e adorar. Só que assim, né, o primeiro passo que você tem que fazer é identificar a palavra que foi usada no idioma original. Depois que você encontrou a palavra no idioma original, e de posse de um bom léxico, você vem a saber as possibilidades de tradução, você vai procurar na escritura as outras passagens em que essa mesma palavra foi utilizada. Para quê? Para averiguar o contexto. Porque o que vai determinar o sentido da palavra é o contexto. E nesse caso, sejid é utilizado no Antigo Testamento num total de 15 vezes, sendo que 3 vezes ele é utilizado no livro de Isaías, e nessas 3 vezes é no sentido de adoração mesmo, né? Aqui nós temos a mesma tradução que o pseudo-missionário aí utilizou, a Almeida, Revista e Corrigida, e aqui foi traduzido como prostrar-se e ajoelhar-se, mas, como se vê, é no sentido de adoração, né? Só deixa eu aumentar aqui o slide para ficar melhor, beleza. Depois vocês pausam o vídeo aí e deem uma boa olhada no texto aí. As outras 11 vezes em que essa palavra é utilizada é no livro de Daniel. Uma naquela passagem que foi lida e que ele fez o maior escândalo, que é Daniel 2,46, e as outras 10 no capítulo 3, que é o mesmo capítulo que trata da estátua de ouro de Nabucodonosor, aquela que ele mandou todo mundo adorar. Então todas as vezes que a palavra sejid é utilizada nessa passagem, né, ela foi traduzida como adorar, inclusive na Bíblia Católica.
Aqui, ó, depois vocês pausam aí, se quiserem dar uma boa olhada, né? E podem verificar aí, podem comparar com suas Bíblias. Pois bem, o pseudo-missionário, ele fala ele fala de uma forma genérica, né, como se a Bíblia que ele tinha em mãos fosse a Bíblia de todos os protestantes. Porém, há várias traduções, né, e todas as traduções ela sempre traz as três possibilidades, ela sempre traduz das três maneiras que eu descrevi anteriormente ali pelo Léxico Strong, né. Ou, ora, é interpretado como, traduzido como adorou, né, como no caso que dá Almeida Corrigida e Fiel, a ACF. Ora, ela é traduzida como prestou honra, como no caso da NVI, e ora, ela é traduzida como prostrou-se diante, ou prostrou-se com o rosto em terra, como é o caso da ARA, né, Almeida, Revista e Atualizada. Agora, vejam que interessante, né? As traduções católicas, né, todas as que eu vi em língua portuguesa e espanhola, elas evitam usar a palavra adorar nessa passagem, né? Porém, nas Bíblias católicas de língua inglesa, os tradutores não tiveram nenhuma reserva quanto a isso, né? E eu vou explicar depois porquê. Eu tenho uma teoria sobre isso, né? Aqui é a página do Vaticano. Aqui basicamente ele está dizendo que a tarefa, a incumbência, a responsabilidade de averiguar as traduções das Bíblias católicas cabe às conferências episcopais de cada país, né? Nós temos aqui, por exemplo, a CNBB, né? Aqui é a página da Conferência dos Bispos Americanos. Ali diz basicamente a mesma coisa que está sendo dita ali no site do Vaticano, né? Sobre as traduções autorizadas da Bíblia, como sendo uma responsabilidade da conferência. Inclusive, a USCCB, né, que seria a CNBB americana, ela tem até uma lista das Bíblias que são autorizadas, das traduções autorizadas. Duas em especial, é a New American Bible e a New Revised Standard Version, né, que são duas traduções usadas pelos católicos americanos, né? E é justamente a New American Bible que está disponível no site do Vaticano. Olha só que interessante, né? E dá uma olhada ali, ó, qual palavra que foi usada para essa passagem? Worshipped. Ou seja, o rei adorou Daniel. Quer dizer, o missionário vai acusar as traduções americanas de serem blasfemas ou de estarem adulteradas, né? Vai acusar o Vaticano de disponibilizar ou de permitir uma Bíblia blasfema, né? Essa eu pago para ver. Essa aqui também é outra tradução católica em língua inglesa, né? Autorizada pela Conferência dos Bispos Americanos. A New Revised Standard Version também traz worshipped, ou seja, adorou. Essa aqui também é muito interessante, essa é a Douay Rheims, ela é uma tradução muito famosa, né? Ela foi uma Bíblia que foi produzida no século XVII, ali em 1609, com um esforço conjunto entre católicos ingleses e franceses, né? Católicos ingleses da cidade de Douay e os católicos franceses de Reims, que fizeram frente para apoiar a Contra-Reforma, ou seja, eles eram opositores do protestantismo. Então temos aqui uma Bíblia que foi produto da Contra-Reforma católica, né? Portanto, nada suspeito, né? E como eles traduziram essa passagem? Como worshipped, né? Então ali, ó, adorou Daniel, né? Além das Bíblias protestantes e católicas, temos também as Bíblias de tradução ortodoxa, né? Essa aqui, a Orthodox Study Bible, né, também traz a mesma tradução, worshipped. E de quebra ainda tem um comentário, né, citando Hipólito de Roma, que diz que o rei, né, que não só diz que o rei adorou Daniel, mas adorou ele como um deus, né. Eu estou passando corrido aqui para não ficar muito tempo, né, para o vídeo não se estender demais. Mas quem quiser pausa e lê o texto. E também as traduções judaicas, né? Aqui temos a tradução do site do judaísmo ibérico, né, de judeus portugueses, traduziram ali como adorou. Temos aqui uma tradução americana do Tanakh, né, ou do Tanar, né, tradução de 1917, feita pelo rabino Shiraga Silverstein. Foi traduzido como worshipped, ou seja, adorou Daniel. Essa aqui é bem interessante. Essa aqui ela é uma Bíblia de Estudos judaica, né? E na tradução, né, a expressão usada foi
prestou homenagem. Né? Quer dizer, o rei Nabucodonosor prestou homenagem a Daniel. Porém, no comentário da Bíblia, ele traz a seguinte explicação. Prostrado, prestou homenagem, implica que o rei adorou a Daniel. Ou seja, para os intérpretes judeus não tem distinção entre adorar e venerar, prestar homenagem. Né? Nesse caso foi um gesto de adoração mesmo. Assim, como se não bastasse, né, eu também fui atrás da literatura rabínica. Né? A literatura rabínica foi todo o conjunto de textos produzidos pelos judeus desde o retorno do exílio da Babilônia até os tempos atuais, né? Especialmente ali na Idade Média. São vários textos, numerosos, e ali se pode contar o Talmud, né? Se pode contar os Midrashes, né? Que são obras de caráter exegético, né? São exegeses de textos bíblicos. E nesse caso aqui você tem o Midrash Takuma, que foi um grupo de Midrashes, né, ou comentários exegéticos, produzidos entre o século VIII e o século IX, a Idade Média. E ali no texto, né, ele fala explicitamente, né, que o rei se prostrou para adorar a Daniel, foi um gesto de adoração. Né, e até entra no detalhe do se Daniel permitiu ou não permitiu isso. Né. Depois vocês pausem o vídeo e vejam o texto. Né. Aqui também os comentários do Ibn Ezra, né, conhecido como Aben Ezra, que foi um escritor e comentarista judeu. Comentando a tradução, ele esclarece que trata de curvar-se e adorar. Rashi, né, que é um dos comentaristas judeus mais famosos que existem, ao comentar o texto, né, ele deixou ali entre parênteses, né, que quando o rei se inclinou para Daniel, ele o fez, né, querendo fazer dele um deus. Né? E ao comentar sobre as ofertas que foram oferecidas, né, ele escreveu ordenando a oferecer libações. Ele queria deificá-lo, ou seja, fazê-lo um deus, ou tratá-lo como um deus. Temos aqui também a Septuaginta, que foi a tradução do Antigo Testamento feito pelos judeus para o texto grego. Né? E aqui a palavra que foi utilizada para traduzir a Segide foi prosekínese. Prosekínese, ela tem algumas variações, né, que vão ser encontradas ali na Bíblia. A minha intenção em trazer essa questão da Septuaginta foi para fazer um paralelo com o Novo Testamento, para ver como essa palavra foi usada no Novo Testamento e a ocorrência de proskínesen e suas variações estão em algumas dessas passagens aqui. Por exemplo, quando os reis se prostraram para adorar o menino Jesus, né, nos braços de sua mãe. A palavra usada ali foi proskínesen, ou uma de suas variações. O mesmo, né, para a tentação no deserto, quando Satanás ele insta Jesus a adorá-lo, ou quando Jesus quando Jesus o repreende logo em seguida, né, quando a palavra adorar é usada ali, foi usada o mesmo termo, proskínesen. Na passagem de João, né, depois que Jesus curou o homem cego e esse homem o adorou, também foi usado proskínesen. Atos, né, essas duas últimas passagens aqui que eu coloquei, a de Atos e de Apocalipse, eu coloquei intencionalmente porque são atos que foram repreendidos. Né? O primeiro por Pedro, né, quando Cornélio se ajoelhou para adorá-lo, né, prosekínesen, e quando João quis adorar, prosekínesen, o anjo, né, e o anjo disse para ele adorar a Deus, né, que ele deveria adorar a Deus e não a ele. Né? A ocorrência, a mesma palavra ocorrendo aqui, né, e suas variações. Temos também o testemunho de Flávio Joséfo, né, que foi um escritor judeu do século I, muito conhecido, né, suas obras estão aí até hoje sendo utilizadas por nós, e ele escreveu elas justamente para refutar os que falavam mal ou que falavam coisas errôneas acerca dos judeus e de sua religião. E para esclarecer romanos e gregos, ele escreveu Antiguidades Judaicas, né, esclarecendo toda a história judaica desde a criação até o domínio romano. E quando ele vai tratar do episódio entre Daniel e Nabucodonosor, ele faz essa observação muito interessante. Né? Diz que o rei caiu de joelhos e saudou como os homens adoram a Deus. Ou seja, aquele gesto do rei, né, foi o mesmo gesto que se fazia quando os homens adoram a Deus. Né? Ele ofereceu-lhe sacrifício como se fosse um Deus e deu-lhe o nome do seu próprio Deus. Né? Observação aqui de Flávio Joséfo.
Deixei o texto grego ali também, né, para não deixar nenhuma dúvida. A palavra usada ali foi proskinose, né, como os homens adoram a Deus, né, hotropo ton theon proskinose. Ainda no gancho, né, saindo do judaísmo e entrando agora no latim, né, na tradução latina da escritura, a Vulgata latina, né, vemos aqui que Jerônimo traduziu o Segide, né, como adoravit, ou seja, adorou. Quer dizer, e aí o missionário, missionário entre aspas, né, ele vai acusar o Jerônimo de ter adulterado, de estar blasfemando, né? Você pode encontrar aí a Vulgata no próprio site do Vaticano, né, como eu deixei aqui na tela aí, né? Você pode, nessa tradução está disponível para consulta online, né? Tanto a Vulgata Latina, a tradução do Jerônimo, como suas variações, né? A Neo Vulgata, ou Nova Vulgata, e a Vulgata Clementina. Todas elas trazem a mesma palavra, adoravit, né? Ou seja, adorou. E por fim, né, os comentários dos pais da igreja, né? Temos aqui São Jerônimo, né, falando do ato do rei, né? Ele dizendo que o rei, né, nunca adoraria um mero cativo, né, como se ele né? E por fim, né, ele faz até uma observação interessante. Parece até que ele está dando aí um safanão aí no missionário aí, né? Veja o que ele diz: não há necessidade de imputar à escritura o erro dos gentios, que consideram tudo acima de si como deuses, pois a escritura simplesmente está narrando tudo como realmente aconteceu, né? Ou seja, quando Daniel Silveira pega ali e fala, né, que a Bíblia protestante está dizendo aqui que Daniel aceitou ser adorado, né? Em primeiro lugar, né, ali não está escrito nada disso. Não tem nada nessa passagem que diz que Daniel aceitou ou deixou de aceitar, né? A Bíblia simplesmente narrou o fato. Ela se silenciou completamente sobre a reação de Daniel naquele momento, né? Pode ser que ele tenha repreendido o rei ali, né? Pode ser que ele não tenha repreendido, mas talvez contido pelo próprio Espírito Santo, porque Deus iria dar, ele mesmo iria dar uma lição do rei, como de fato deu, né? A Escritura mostra isso posteriormente. Quem conhece a história de Nabucodonosor sabe do que eu estou falando, né? E enfim, né? Mas aqui o São Jerônimo falando que o ato do rei, que o próprio rei expôs as razões de sua adoração e oferta de sacrifícios de sangue, quando disse a Daniel. Então, é Jerônimo corroborando a visão de que realmente Nabucodonosor fez um ato de adoração a Daniel. Aqui temos também João Crisóstomo, né? Ele tem duas homilias, homilia sobre Filipenses e outra homilia sobre Hebreus, né? Em que ele cita essa passagem, e o rei o adorou, né? E aqui em Hebreus: esses homens eram cativos e o rei os adorava. Paulo era um fabricante de tendas e eles sacrificavam a ele como a um deus. Então é João Crisóstomo também reforçando que se tratou de uma adoração, né? Hipólito de Roma, né, que já foi citado anteriormente quando eu falei da tradução ortodoxa, né, o comentário contido na Orthodox Study Bible, né? Agora ele deve ser adorado pelo rei não como um homem, mas como Deus. E por fim, Teodoreto de Ciro, né, que comentando o livro de Daniel, nessa passagem, ele fala explicitamente que se tratou de fato de um ato religioso, né? Ali ele diz, né, depois vocês pausam o texto e leem inteiro, né? E pensar que nele ele estava adorando seu Deus, daí oferecendo-lhe ofertas de cereais e incenso, isto é, ele deu instruções para que lhe fosse oferecido um incensário com incenso. Agora, nisto a história sugere que ele deu ordens àqueles que pensavam ser sacerdotes para fazer isso. A pessoa adorando sempre ofereceria incenso. Também seria normalmente ser visto como sacerdote, né? Pense que grande coisa que isso era para aquele homem orgulhoso e demente que considerava mesmo ser Deus, Deus lhe dizendo por meio de outro profeta: lembre-se, você é homem e não Deus, e fez com que todo o povo, seus súditos, para adorar este prisioneiro judeu, servindo no papel de um escravo.
e pensar que nele ele estava adorando o seu Deus. Tá? Por fim, né, respondido aí às calúnias do Daniel Silveira. Muito bem, então, desafio foi aceito. O Daniel foi pesado na balança e achado em falta, Daniel. Tá? Que vergonha, né? Mais uma vez você é desmascarado. Pelo amor de Deus, Daniel, procure fazer uma apologética honesta. Não, eu não me importo de você tentar refutar as doutrinas protestantes, desde que você faça isso com honestidade. Seja uma pessoa equilibrada e faça isso com honestidade, não pelo revanchismo. Antes de tudo, nós temos que ter a verdade do nosso lado. E as evidências devem nos levar à verdade. Se as evidências mostrarem que eu estou errado, eu tenho que baixar minha cabeça, ser humilde e falar, olha, eu estou errado. Então eu vou mudar de opinião. Eu espero que o Daniel retire este vídeo que ele fez do seu canal por uma questão de honestidade e de humildade. Se ele não fizer isso, nós sabemos de que lado ele está. Infelizmente, mais um vídeo aí refutando as heresias, barbaridades do missionário Daniel. Deus o abençoe, fique com Deus e até o próximo vídeo.